Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui para tratarmos do nosso curso Administrativo por Questões. É sempre bom ter você por aqui. O tema da nossa aula de hoje será princípios administrativos. Então, naquele ritmo intensivo, vamos realizar a correção e a resolução de questões de princípios administrativos daquela forma bem assertiva, focando nos principais aspectos, destacando as palavras-chave e trazendo para você o que tem de mais importante naquela questão. Show? Vamos então para a primeira questão. Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item. O princípio da impessoalidade implica a atribuição de responsabilidades por atos administrativos ao órgão ou ente que os haja produzido, e não ao agente público que os tenha praticado, visto que o direito administrativo adota em relação aos agentes públicos a teoria da representação. Só o erro dessa questão está justamente em falar sobre a teoria da representação. A teoria da representação, ela é ultrapassada e ela tem como dois grandes pontos críticos, que ela equiparava o Estado a um agente incapaz. E, além disso, os atos praticados pelo representante que ultrapassem a representação não repercutirão no patrimônio do representado. Contudo, isso não ocorre no direito administrativo. Outra teoria que foi ultrapassada era a teoria do mandato, que pressupunha vontades independentes. O mandante também, era o outro segundo ponto de crítica, o mandante não responde pelos atos praticados pelo mandatário que excedam o mandato. Isso também não ocorre no direito administrativo. No direito administrativo, se adota a teoria do órgão, pelo princípio da imputação volitiva. Os atos praticados pelo agente público, eles exteriorizam a própria vontade estatal. O agente público, ele representa o Estado. Essa teoria foi criada pelo alemão Otto Gierke e é realmente o grande erro dessa questão. Você vai lembrar que o princípio da impessoalidade, ele tem duas grandes acepções. A primeira é de isonomia, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual nas medidas das suas desigualdades. E o segundo aspecto do princípio da impessoalidade é justamente que os atos praticados pelo agente público são imputados à própria administração, segundo então a teoria do mandato, segundo então a teoria do órgão, tá bom? Isso inclusive impacta naquela questão de dupla garantia, na qual o agente público ele não pode figurar na ação de responsabilidade civil de forma solitária, Primeiro, o cidadão ou a pessoa lesada, ela tem que propor uma ação judicial contra o Estado e depois que o Estado for condenado, ele pode então realizar uma ação regressiva contra o agente público, tá bom? E também vai ficar sendo discutido lá aquelas questões controvertidas com relação à denunciação da lide, que é ainda vacilante na jurisprudência, tá bom? Podendo hoje atualmente ser encarada como facultativa. Show? Então, questão número 1, gabarito errado. Principalmente relacionado à questão da teoria da representação? Não, teoria do órgão. Vamos lá, pessoal. Questão número 2. Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item. Em respeito ao princípio da motivação, considerado um dos princípios implícitos da administração pública, os agentes públicos devem indicar os fundamentos de fato e direito de seus atos. Bem, essa questão ela está correta. A motivação, ela é justamente a exposição dos motivos, É justamente a exposição, a fundamentação de fato e de direito do ato praticado pelo agente público. E segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência, os agentes públicos realmente devem realizar a motivação, não sendo uma mera faculdade. Então, nesse sentido, o agente hoje, no direito administrativo, você não pode falar que sim ou que não. Você tem que falar por que sim e por que não. Isso repercutirá, inclusive, na possibilidade de controle desse ato administrativo e possibilitará que o denunciado, o administrado, o cidadão, o agente público que venha sofrer algum tipo de sanção, ele possa se contrapor, se insurgir contra esse ato administrativo praticado, possa exercer, então, o seu contraditório e ampla defesa. Por isso que essa questão, então, está certinha. Pelo princípio da motivação, os agentes públicos devem indicar os fundamentos de fato e direito de seus atos. Show? A gabarito lá na nossa questão 2, certo. 3. Julgue o item que se segue. Acerca dos princípios do direito administrativo,
do ato administrativo, dos poderes da administração pública e do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba, julgue o item a seguir, né? Em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas sujeitam-se a prazo decadencial para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Essa questão ela está correta. De acordo com o STF, há o prazo decadencial de 5 anos para que a Corte de Contas julgue a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Lembre ainda que o ato de aposentadoria, né, ele é um ato complexo, ele só se perfectibiliza com a decisão do Tribunal de Contas. E aí não poderia ficar essa situação pendente de análise por tempo indefinido, ad eterno. Isso feriria os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima que há em relação ao Estado. Ok? Por isso, essa questão ela está certinha. Esse prazo decadencial, lembrando que é de 5 anos a contar da chegada do processo lá na Corte de Contas. Certinho? Por isso, o gabarito dessa questão, 3, certo. 4. A respeito da descentralização administrativa, da administração pública direta, dos serviços públicos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. O princípio da modicidade determina que o Estado preste seus serviços públicos com a maior eficiência possível. Essa questão, pessoal, ela está errada. E é uma questão perigosa, né? Porque ela parece certa. Mas se você for prestar atenção, o princípio que fala que os serviços públicos devem ser prestados com a maior eficiência possível é justamente o princípio da eficiência, e não o princípio da modicidade. O princípio da modicidade vai nos trazer que os serviços públicos devem ser remunerados por preços módicos, o que vai facilitar, o que vai possibilitar o amplo acesso dos administrados, dos cidadãos, a esses serviços públicos. Portanto, concessionárias, por exemplo, elas não devem cobrar preços exorbitantes. Isso é, por exemplo, aplicado a tarifas de ônibus. Eles não devem revelar um preço exorbitante que implique na impossibilidade de acesso àquele tipo de serviço, tá bom? Então, a modicidade, o princípio da modicidade, está mais atrelado à questão relacionada a custos daquele serviço público. Show? Devendo dizer que o Estado deve cobrar preços módicos. Por isso, questão número 4, errado. 5. Um servidor público comissionado de uma autarquia municipal deixou de praticar ato, o que causou dano a terceiro. O terceiro ajuizou ação contra a autarquia, requerendo indenização por dano moral e material. Depois de condenada, a autarquia ajuizou ação regressiva contra o servidor, demonstrando que ele atuara com negligência. Em sua defesa, o servidor alegou não ser cabível a ação regressiva, porque não se poderia imputar-lhe responsabilidade por mera omissão, além de que inexistia intenção de causar dano ao terceiro. Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue. A ação ajuizada pelo terceiro configura controle exercido pela administração pública no exercício de sua autotutela. O gabarito dessa questão é errado. Por que errado? Perceba, pessoal, foi uma ação ajuizada que inclusive houve a condenação do ente estatal. Então não há que se falar em autotutela. O controle foi justamente realizado pelo Poder Judiciário, que verificou a prática de alguma ilegalidade e, por isso, imputou responsabilidade ao ente estatal. Então não há que se falar em autotutela. A autotutela é justamente a possibilidade da administração pública rever os seus próprios atos, revogando os atos considerados inoportunos e inconvenientes e anulando os atos que contêm um vício de legalidade, ou seja, os atos ilegais. Isso que é o princípio da autotutela. Portanto, uma ação ajuizada não é o exercício de autotutela. Uma ação ajuizada que vai sofrer o controle do Poder Judiciário não é o exercício da autotutela por parte da administração pública, por isso que essa questão número 5 está errada. Certinho? Vamos lá. 6. A respeito dos direitos e garantias fundamentais da organização político-administrativa do Estado, da administração pública e das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
Lei estadual que tenha por objetivo isentar servidores públicos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos violará o princípio da isonomia. Pessoal, aquela primeira vertente que a gente comentou na nossa primeira questão. O princípio da isonomia, uma das acepções dele é tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, nas medidas de suas desigualdades. Aqui, o gabarito da nossa questão é errado. O STF entendeu que não há justificativa razoável para tanto, para que um grupo mais favorecido social e economicamente seja beneficiado com a isenção, em detrimento dos demais candidatos. Ou seja, não há uma justificativa razoável. Se eles são servidores públicos, eles têm lá o emprego deles, pressupõe que eles recebem uma remuneração digna e não há que se falar, então, numa isenção por ser servidor público local, beneficiando os servidores públicos daquela localidade em detrimento de candidatos, por exemplo, que vêm de fora, né, da administração pública. Isso não existe, tá? Por isso o STF entendeu como irregular essa prática, ilegal essa prática, e por isso, então, a nossa questão 6 está errada. Desculpa, está certa, né, pessoal? Está certa, porque, evidentemente, se não pode realizar a isenção dos servidores públicos apenas por serem servidores públicos, né, violará o princípio da isonomia, exatamente conforme explicado, né? Então, certinho, gabarito 6 certo. 7. O direito de petição aos poderes públicos, previsto na Constituição Federal de 1988, em que o indivíduo pode dirigir-se aos órgãos administrativos para postular a defesa de direitos, é considerado um instrumento jurídico concretizador do princípio da... Só que não está relacionado com a precaução, né, que estaria ligado, mas lá, na verdade, aparece mais no direito ambiental, direito constitucional, direito ambiental, mas aqui no direito administrativo significa cautela quando não são conhecidos os riscos da prática daquele ato administrativo, né? Então o Czinho aqui, você pode guardar de cautela. Também não está relacionado à indisponibilidade, né? Que não é dado aos agentes públicos dispor do patrimônio da coletividade. Por isso que a indisponibilidade do patrimônio público não está relacionado. C, moralidade, também não está relacionado ao princípio da moralidade, como se fosse uma ética qualificada. E D, sim, que é o gabarito da nossa questão, da publicidade. Perceba que a publicidade, ela possibilita a maior transparência e o maior controle dos atos administrativos. E é justamente aqui, então, relacionado à defesa de direitos. Porque a pessoa só vai poder se contrapor, se insurgir contra aquele ato administrativo, caso ela tenha conhecimento daquele ato administrativo. Por isso, a gente fala do princípio da máxima divulgação dos atos administrativos. Tá bom? Então aqui, gabarito da nossa questão, letra D. E nós acabamos de tratar do princípio da autotutela, né? Possibilidade da administração pública rever os seus próprios atos. Por isso, gabarito da 7 é mesmo a letra D. Vamos lá. 8. A administração pública é regida por normas e por princípios constitucionais e legais. Entre os princípios que foram estabelecidos por lei, mas que não se encontram na Constituição Federal de 1988, inclui-se o princípio da... Você vai lembrar do mnemônico mais famoso do direito administrativo, que é o LIMP, né, pessoal? Aqui, por exclusão, você chegaria na resposta, que consta lá na alternativa E. Perceba, eficiência, moralidade, impessoalidade e publicidade são princípios expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Já o princípio da razoabilidade é um princípio implícito e que está presente, sim, em diversas leis, né? Por aí afora, né? Presente no nosso ordenamento jurídico. Certinho? Por isso, aqui, até mesmo por exclusão, você já mataria a letra E, sabendo que as demais constam lá expressamente no texto constitucional. Show! 8, então, letra E. Vamos lá, questão número 9. Fábio é pessoa com deficiência, exerce cargo público de professor em universidade pública estadual e pretende prestar concurso público para emprego público de professor em empresa pública federal. Porém, o edital não prevê vaga reservado para pessoas com deficiência. O prazo de validade desse concurso é de 1 ano, conforme previsto no edital. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. As empresas públicas não integram a administração pública direta.
e, por isso, não se aplicam a elas os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoal, de fato, as empresas públicas, elas não integram a administração pública direta. Elas fazem parte da administração pública indireta. Contudo, perceba que os princípios administrativos, os princípios constitucionais, eles são sim aplicados aos entes da administração pública indireta. Então, os princípios constitucionais são sim aplicados às fundações, às autarquias, às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Não é porque as empresas estatais, no caso, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas possuem personalidade jurídica de direito privado, que elas deixariam de observar os princípios constitucionais. Perceba que as empresas públicas e as sociedades de economia mista devem observar os princípios constitucionais, porque há uma derrogação parcial do direito civil pelo direito público. Por isso, até aqui, por exemplo, com o princípio da impessoalidade, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, assim como os demais entes da administração pública indireta, eles devem realizar concurso, devem realizar procedimento licitatório, devem, de acordo com o princípio da publicidade, divulgar maximamente os seus atos administrativos praticados, prestar contas. Então, por isso, o gabarito dessa questão é errado. Tá bom? 9, errado. Vamos lá para a última questão desse bloco. 10. No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir. A decadência é um fato jurídico relacionado ao princípio da segurança jurídica. Pessoal, já tratamos disso, né? Quando tratamos lá da questão relacionada ao ato de concessão de aposentadoria. E aqui, o gabarito da nossa questão é certinho mesmo. A decadência e a prescrição são institutos aplicados que justamente eles viabilizam, né, ou proporcionam ou garantem uma maior segurança jurídica. Porque o administrado, o agente público denunciado, eles não poderiam ficar ad eterno com a espada da justiça sobre suas cabeças, né? Então, tem que ter não poderia ser uma punição eterna, uma punição para sempre. Por isso, realmente, a decadência é um fato jurídico relacionado ao princípio da segurança jurídica e também da confiança legítima do Estado, tá bom? Então, 10, certinho. Pessoal, finalizamos então o nosso bloco de princípios administrativos, nosso primeiro bloco de princípios administrativos. Nos vemos logo mais. Valeu, tchau, tchau.